Bom, vamos lá, vamos falar de Libertadores? Você tem os jogos pra gente aí, ô Túlio Ligeiro? Claro. Vamos lá, aos poucos a gente vai falando aqui, ó. O Atlético Paranaense joga com o Libertad, podendo classificar hoje. Ele tem que ganhar o jogo. É um grupo lá embaixo, né? É isso aí, G. Ele tem que ganhar e o Atlético Mineiro também ganhar. Porque aí o que acontece? O Atlético Paranaense vai a 10, o Mineiro vai a 9, e aí o Atlético Paranaense não vai ser mais ultrapassado por duas equipes. Por nenhuma equipe, na verdade. Então, e o Atlético Mineiro joga contra o Atlético Mineiro tem 2 jogos fora. Alianza Lima fora, e depois ele vai enfrentar o Libertad. O Atlético tem que ganhar hoje para poder depender só dele na rodada final. Então, assim, o Atlético Paranaense está numa situação mais confortável, porque ele joga as duas em casa. Ele joga hoje contra o Libertad e depois contra o Alianza Lima. E o Atlético Mineiro só depende dele, mas joga as duas fora. E o Atlético já vai jogar sabendo do resultado aqui, né? Então ele vai ter uma boa noção, assim, do desenho do grupo. Você sabe que... E esses 2 jogos são hoje, né? Isso. Esses 2 jogos são hoje. São os únicos jogos da Libertadores que jogam hoje, exatamente. Isso. E você sabe que... Eu sei que a televisão, ela tem muita influência nisso, porque a televisão, ainda mais agora com direitos diluídos, né? Que você tem várias emissoras, cada uma tem um interesse e tal. E normalmente as televisões querem mostrar o maior número de jogos em horários diferentes, né? Para ela não concorrer com ela mesma. E nem para ela ter outro concorrente, né? Então, ter 4 jogos no mesmo horário, mesmo que ela só possa mostrar um, a concorrente dela tá mostrando outro no mesmo horário. Tal. Então, o melhor para a emissora de televisão é que sejam todos em horários diferentes. É impossível. Mas eu acho que nessa rodada já dava para ter os jogos simultâneos dentro do grupo, né? Eu acho que nessa quinta rodada... Na última, com certeza, vai ser assim. Mas eu acho que nessa já dava para fazer. Que mais que nós temos? O Boca Juniors e Colo-Colo, Bolívar e Cerro Porteño. Esse aí é jogo do grupo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras tá aqui embaixo, é amanhã contra o Barcelona, né? Isso. O Palmeiras, a situação do Palmeiras é o seguinte: com um empate o Palmeiras classifica. Com um empate o Palmeiras classifica, porque aí o Palmeiras iria a 10, ele não vai poder ser ultrapassado nem por Barcelona, nem por Cerro Porteño. O Cerro vai no máximo a 9. Dependendo do resultado do Bolívar, Palmeiras fica em situação tranquila com qualquer resultado, né? Também. É que o Palmeiras vai classificar, não tenho dúvida. Mas assim, o Palmeiras joga as duas em casa também, Barcelona e Bolívar. Muito provavelmente definindo contra o Bolívar a classificação. E o Palmeiras... situação de primeiro e segundo também, né? Que é importante. A classificação que eu digo, perdão, a classificação não, é a primeira colocação do grupo. O Palmeiras que perdeu na estreia pro Bolívar, não foi? Foi aquele jogo lá da... na altitude que o Abel poupou praticamente todo o time. Eu acho que só o Gabriel Menino que jogou naquela oportunidade. Porque tinha a segunda partida da final do Paulistão. Isso. E o Gabriel Menino que jogou na altitude fez o gol, inclusive, contra o Água Santa. Então a situação do Palmeiras é bem mais tranquila. Seguindo ali, a gente tem o Corinthians. Esse jogo pro Corinthians tem o Inter, né, antes. Nacional e Internacional. E aí a situação do Inter é a seguinte: se o Inter ganhar, ele classifica. 8, 7 e 7. Se o Inter ganhar, ele vai a 11, ele tá classificado. O Inter vai jogar a última partida em casa contra o Independiente Medellín. Mas ainda não tá definido. Você tem 3 times para 2 vagas. O Inter hoje, conseguindo um bom resultado contra o Nacional fora, ele dá um enorme, né? Ele classifica com uma vitória e até um empate não chega a ser ruim. Mas aí ele tem que fazer o serviço contra o Independiente Medellín em casa na última rodada. Então, o problema do empate pro Inter é o seguinte, né? Ele vai fazer um jogo que vai ter cara de decisão na última rodada. Porque provavelmente o Independiente Medellín vai vencer aqui, que todo mundo tá batendo no Metropolitanos, né? Assim como o Nacional na última rodada também. Então, o empate torna a última rodada uma grande decisão pro Inter. Sem dúvida. Olha aqui, ó. Tem pouco like lá, hein? Tem pouco like na vermelhinha. Tava dando uma olhada aqui, tem pouco like. O Corinthians é jogo de vida ou morte. É jogo de vida ou morte. O Corinthians precisa ganhar o jogo. Com uma derrota ele tá eliminado.
O empate complica muito. O Corinthians joga a última contra o Liverpool em casa. Mas, olha só, ele ganhando, ele vai a 7. Depois ele joga contra o Liverpool em casa. Argentinos Júnior e Independente, os dois não podem somar 3 pontos nessa rodada, que eles se enfrentam. Então, assim, o Corinthians depende dele desde que ele vença o jogo. Aí ele vai depender dele na última rodada. Né? Porque ele aí vai a 7, ele enfrenta o Liverpool. E mesmo assim pode ser que ele ainda... Porque aí o Independente pode ir a 9... Não, não pode. Não, se ele vencer hoje, ele classifica. Ele depende só dele. Ele classifica. Porque ele passa o Independente. Isso, com 2 vitórias, com 2 vitórias ele classifica com toda certeza, André. É isso aí. Ele com 2 vitórias, porque aí ele passa o Independente, ele vai a 7, o Independente não pode mais passar ele desde que ele vença na última rodada. A conta do Corinthians aqui é a seguinte, é que empatando, ele muito provavelmente vai depender de uma combinação, né? A única possibilidade dele empatando não depender de combinação é a seguinte. Não, peraí. Não é ele. Que aí vai entrar em saldo em alguns casos, dependendo de quanto for Argentino Júnior e Liverpool. Ah, você fez? Eu fiz algumas simulações. Preocupado, André. Empate, cara, empate complica demais. Sim. Demais. Então, assim, o Corinthians tem que ganhar o jogo, velho. O Corinthians tem que ganhar o jogo. E que notícia triste, cara. Eu vi ontem, recebi até um alerta desses aí. Não, mas olha só, André. Olha só, André. A situação... É porque Argentino Júnior e Liverpool é que horas? É antes, é depois? Ah, tá. É porque é muito improvável do Liverpool... na mesma hora. É porque é muito improvável do Liverpool vencer, né? É muito improvável. É porque se o Corinthians empata e o Liverpool vence, fica tudo embolado e aí o Corinthians passa a depender só dele. Da mesma maneira. Então, mas é mas difícil, aí é contar com... Mas aí eu acho que é contar com muita coisa. Se o Corinthians tivesse vencido o Argentinos Júnior e teve a chance de abrir o placar no último jogo, com a bola do Murilo, a situação seria completamente diferente. E ontem eu tava falando aqui, Túlio, eu peguei um alerta aí de notícia. Cara, como eu fiquei triste, o Paulinho se machucou de novo, cara. Ele vai ter que operar, né? E de novo o rompimento do LCA, cara, do cruzado anterior. Que tristeza, mesma contusão que ele teve outro dia. Que tristeza. Uma boa recuperação aí pro Paulinho, que se não joga mais o futebol que ele jogava, porque assim é a vida, né? Você passa o tempo, você não consegue. O Paulinho foi um grande jogador e é um grande cara. Então eu torço muito aí por ele. Tomara que dê tudo certo na recuperação. Esse River Plate Fluminense, ele é muito interessante, não só pelo lado do Fluminense, que com um empate vai se classificar. Se o Fluminense empatar lá, ele vai se classificar. Mas é muito interessante por conta do River. Porque se o River não ganhar o jogo, ele tá praticamente fora, se é que não está fora. Tá fora se ele não ganhar o jogo. Ele vai estar fora. Porque aí o Sporting Cristal vai a 7, 5... Ele vai estar muito provavelmente fora. Se ele não ganhar o jogo. O mais provável aqui é o The Strongest vencer o jogo, né? Falando assim, sim. É o mais provável, né? Lá na altitude, enfim. Mas é isso, cara. Se o River não vencer, a situação fica feia. Até porque na última rodada é River e The Strongest, não é isso? Na última rodada é River e The Strongest. O Fluminense recebe o Sporting Cristal. Então, assim... A situação é... E por último, nós temos o Flamengo, né? O Flamengo que ontem atropelou o Vasco da Gama. A gente nem falou muito sobre isso, já vamos falar. O Flamengo precisa ganhar para depender só dele na última rodada. A gente vendo a classificação do grupo do Flamengo aí, ó, é lá em cima. O grupo A, porque é o atual campeão, né? Porque o Flamengo joga contra o Racing. É que os dois jogos do Flamengo são em casa. O Flamengo recebe o Racing e o Alcas. O Flamengo ganhando os dois jogos, tá classificado. O problema dele é que se ele não ganhar do Racing, Yumbense ou Alcas podem passar o Flamengo. E aí o último jogo, por mais que seja super acessível, ganha um ar de... Vamos supor que o Alcas ganha do Yumbense. O Alcas vai a 6, joga por um empate contra o Flamengo
pra numa dessas classificar. É que o Youngblens ainda vai poder passar, né? Porque o Youngblens pode ir a 7 ainda. Então, assim, o Flamengo, cara, tem que parar de fazer conta. O Flamengo tem que parar de fazer conta e olhar pra 2 vitórias. Pra 2 vitórias pra se classificar. Eu acho que é isso. E Alcas e Nublense o Alcas joga em casa. Então, assim... Isso. Vamos ver aí como é que vai se desenhar. Mas, assim, eu acho que o Flamengo vai passar com certa tranquilidade, eu acho. Apesar de que esse jogo contra o Racing não vai ser fácil, né?